Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Nossa última videoaula de potencial elétrico e nela a gente vai aprender a calcular o campo elétrico a partir do potencial elétrico, tá? Ver como é que se comporta o potencial elétrico num condutor e como seria a energia potencial de um sistema de várias cargas, beleza? Então, vamos lá, começando a aula para calcular o campo elétrico a partir de um potencial elétrico. Então, o cálculo do campo elétrico a partir do potencial elétrico, a gente vai ter que partir da relação entre os dois, né? E qual é a relação que a gente sabe? A gente sabe que a, a diferença de potencial é menos, né? Menos a integral de E ds, não é isso? Beleza? Tranquilo? Por simplicidade, vamos considerar que nossa nossa integração, né, nosso ds, ele está no eixo x, tá? Então a gente pode ter que o nosso dv, né, é a integral dv seria o menos o e ds, e se o ds tivesse num eixo sim, por exemplo, em uma dimensão só, o campo em uma direção e o ds também seria ao longo de uma dimensão, nesse caso seria o do eixo x. Então, nesse caso, o nosso E seria menos o dv dx, beleza? Porque aqui seria o dx, se o E e o ds estão no nosso mesmo eixo, né? Então, na mesma direção, então isso aqui daria que o campo elétrico seria o negativo da derivada de V na direção do campo elétrico, que nesse caso só teria em uma direção, beleza? Para um caso mais complexo, né, ou seja, que você tenha várias dimensões, né, mais de uma dimensão, e seu potencial e o seu campo dependem das mesmas, então vamos mostrar aqui para o caso em que você tenha tanto V, dependendo das coordenadas x, y e z, quanto o vetor campo elétrico também, dependendo de y, de x, y e z, tá? Então ele teria nas três coordenadas. Então o seu ds ele poderia ser ao longo de dx, ao longo de dy e ao longo de dz, tá certo? Se eu tomar a derivada, né, o elemento de potencial, né, pela regra da cadeia, né, é a derivada parcial em relação a x dx mais a derivada parcial em y dy mais o dv dz dz, beleza? Isso seria o meu elemento de volume. E quem seria o meu EDS? Então, o meu EDS seria esse produto interno aqui. Então, ficaria o EX dx mais EY dy mais o EZ dz. Tranquilo? Como o sinal negativo está aqui, eu coloquei aqui o sinal negativo. Quando você igualar essas duas, né, essa aqui e essa aqui, o que vai acontecer é que, para cada lado da igualdade, né, você vai ter que o del v del x vai ter que ser o campo na direção x. O del v del y vai ter que ser o campo na direção y. E o del v del z vai ser o campo na direção z. Tudo isso com um sinal negativo, não é isso? Porque o del v del x dx tem que ser componente a componente, né? O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Então, como aqui já tem o dx, isso aqui tem o dx, então o menos x é o menos del v del x, tá certo? Então a gente sabe que o campo elétrico ele é dado pela o negativo da taxa variacional do potencial naquela direção. Então, o campo elétrico na direção x é o negativo da derivada do potencial parcial naquela direção x. O y seria o negativo da derivada do potencial parcial, né, a derivada parcial do potencial na direção y. E o EZ seria o negativo da derivada parcial do potencial na direção z, isso em coordenadas cartesianas, tá? Então, quando você for somar essas contribuições, né, quando você for colocar aqui, então, o vetor campo elétrico seria você pegar cada contribuição aqui. Então, essa contribuição vai dar o menos del v del x na direção y, menos o del v del y na direção j, menos o del v del z na direção k.
tudo isso, você pode colocar um V em evidência e você define um operador. E esse operador seria o que a gente chama de gradiente. Tá? Esse gradiente seria as derivadas parciais em x, y, z. E como ele é um vetor, então é a derivada parcial em x na direção y, a derivada parcial em y na direção j e a derivada parcial em z na direção z. Beleza? Isso é o operador que a gente chama de gradiente em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cilíndricas e esféricas, ele seria meio que dado num problema. Tá? É um pouquinho diferente, você teria que reescrever nas coordenadas de interesse. Tranquilo? Beleza? Então, a partir do potencial, basta você tomar uma derivada. E aí, tomar uma derivada é mais fácil do que, muitas vezes, tomar uma integral. Então, se você conhece o potencial, muitas vezes é melhor a gente escrever o potencial e derivar para achar o campo. Tá? Um caso simples, né, que você faça é como é o potencial de uma carga pontual. Então, é Q sobre 4πε0, Rzinho. Então, quando você tomar a derivada em relação a Rzinho, o negativo, né? Então, vai ficar a derivada de Rzinho é menos, vai sair, né? Vai ficar mais R elevado a menos 2. Então, R vai para baixo. Então, vai ficar Q sobre 4πε0, Rzinho ao quadrado, que é exatamente o campo de uma carga pontual. Tá? Beleza? Isso serve, você pode aplicar isso, que a gente não fez o caso anterior, para o disco, né? Para o disco potencial de um disco e de uma linha. Se você tomar a derivada, você acha o campo elétrico. Beleza? Então, como seria o campo elétrico? E aí, por isso é importante a gente já ter definido aqui, como é que seria o potencial elétrico dentro de um condutor. Note que dentro de um condutor, a gente viu que um campo elétrico dentro do condutor, ele é zero, não é isso? Beleza? Então, se ele é zero dentro de um condutor, né, pela nossa lei de Gauss, a gente já determinou que o campo elétrico dentro do condutor ele é zero, no interior do condutor. Então, se ele é zero e a nossa relação, a gente sabe que o potencial, né, o campo elétrico é menos o gradiente de V, então menos o gradiente de V seria o quê? Que as derivadas de V daria zero. E as derivadas da zero significa que a derivada para ser zero é a derivada das constantes. Então, para no interior do o campo elétrico ser zero, né? O campo elétrico ser zero, significa que o potencial elétrico dentro do condutor deve ser uma constante. Beleza? Então, o potencial elétrico ele é constante dentro e na superfície de um potencial. De um potencial não, desculpa, de um condutor. Beleza? Então, por exemplo, né, na esfera condutora carregada, a gente tem que dentro é zero, né, e fora é a carga pontual. Então, a derivada aqui da constante implica que dentro o potencial deve ser uma constante e fora, se você tomar, né, a integral, né, a gente resolve isso aqui, que é a diferença de uma ordem aqui, tá vendo? R ao quadrado e R. Beleza? E aí o campo, se você fosse fazendo um gráfico, dentro, ou seja, dentro ele seria zero e depois fora ele decaria com um R ao quadrado. E o potencial, se você fosse fazer o gráfico, ele seria constante até R e depois decairia com R. Opa, desculpa aqui. Depois ele decairia com R. Depois ele decairia com R ao. Cadê? Depois ele decairia com R ao. Com R. Beleza? Então, dito isto, vamos para nosso último assunto, é que como seria a energia potencial de um sistema de carga. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que é a energia potencial elétrica, né, para você trazer uma carga do infinito até uma posição em que não tenha um
um sistema. Então, para a primeira situação, para você trazer a primeira carga, né, e adotando que no infinito, né, o nosso energia potencial é zero, já que é uma distribuição de cargas pontuais, ela é uma distribuição finita, ela vai estar localizada num espaço, então a gente pode definir que no infinito a nossa energia potencial é zero. Então, para trazer a nossa primeira carga, ela não vai ter influência do campo, né? Porque ó, nossa primeira carga, né, para a nossa diferença potencial, você não tem diferença potencial, já que não tem carga, né? Para a nossa primeira carga, o E infinito é zero, e para trazer a primeira carga, a energia potencial também vai ser zero, já que não tem campo lá, e se não tem campo, não vai ter uma diferença de potencial. Beleza? Agora que eu trouxe a primeira carga para a região, quando eu for trazer a segunda carga, também do infinito, ela vai ter uma diferença de potencial, né? Por quê? Porque já vai ter agora a carga, o potencial devido à carga 1. Então, para a carga 2, a nossa diferença de potencial, né, seria o Q vezes o V1, beleza? Por quê? Quando eu vou trazer a carga 2, né, então ela vai estar sob influência do potencial elétrico da carga 1, né? O U não é o Q vezes o ΔV, que a gente calculou anteriormente, onde esse VI, você pode, mas não seria ΔV sim, mas no infinito não é zero? Ela está sendo de zero até o V1, beleza? Então esse V1 é a carga, é o potencial da carga 1. E como é o potencial da carga 1? É Q1 sobre 4πε0, a distância que separa R1 de R2. Então você poderia colocar aqui, então a energia armazenada no sistema com duas partículas seria só o Q1, Q2, 4πε0, R1, R2. Beleza? Essa seria a energia potencial que dependeria dos pares de carga. Tranquilo? Quando você colocar uma terceira carga, né, ela vai estar sob influência agora da carga 1 e da carga 2. Então, para trazer a terceira carga, eu vou ter uma energia potencial de Q3, que vai ser o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2. E quem é o potencial da carga 1? Né? Tá aqui. Q1 sobre 4πε0, R1, R2. E quem é o potencial da carga 2? Seria Q2, 4πε0, R2, 3. Né? Entre os pares. E aí, quando você multiplicar por R3, por Q3, vai ficar que a energia potencial na 3 vai ser Q1 mais Q3 sobre 4πε0, a distância que separa 1 de 3, mais Q3, Q2, Q3, 4πε0, R2, R3. Tranquilo? Só que essa não é a energia total, porque você ainda tem que considerar a energia de Q2 com Q1. Então, a total, a energia potencial total armazenada nesse sistema seria 1 mais o 2 mais o 3. O 1 é 0, o 2 é esse termo aqui, mais o 3. E no final das contas, sempre vai ficar entre os pares, né? Então, a energia total armazenada no sistema, você pode definir que seria, para N partículas, seria o U total, seria 1 sobre 4πε0, o somatório em I maior do que J até N. Por que I maior do que J? Né? Para a gente só somar uma vez, né? O Q1 com Q2, Q1 com Q3, Q2 com Q3, e não somar duas vezes. Então, e você não considerar duas vezes. Se você só fizesse de I até 1 até N e aqui colocasse I, você ia somar duas vezes. Então, no final, você ia ter que dividir por 2. Beleza? Então, você colocaria aqui um meio. Se você for só um somatório de I até N, de QI e QI. Aí você colocaria um meio aqui na frente. Tranquilo? Mas para evitar esse um meio, a gente faz que o I maior do que J até N. Então, vai ficar só com I3 com I2, I3 com I1, I2 com I1. Beleza? E aí, e a distância que separa cada uma. Então, depende de quantas cargas você tenha, você soma aos pares as cargas, todas as contribuições, e isso vai dar energia potencial para N partículas. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá? Então, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, me procura no Instagram, @prof. Mário Rocha. Não se esquece de se inscrever, porque está tendo um vídeo aula direto, né? Beleza? Então, com isso, a gente termina nosso capítulo de potencial elétrico com essas
4 videoaulas. Beleza? Então, qualquer coisa, estamos à disposição. Falou, valeu, fui.